Em junho de 2021, a Lei Bitcoin foi aprovada em El Salvador. Com essa lei, o país da América Central transformou o Bitcoin, o maior criptoativo do mercado, em uma de suas moedas. Agora, em 2024, cerca de 3 anos depois, um outro país da América do Sul parece estar querendo seguir os mesmos passos. Uma das candidatas a presidente de Suriname está propondo que justamente o Bitcoin seja adotado como a moeda local. Sobre isso e muito mais sobre o mercado no dia de hoje, a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Então, indo direto para o giro pelo mercado, nesse momento, no momento de gravação desse vídeo, cada unidade do Bitcoin está na casa dos 62 mil dólares, o Bitcoin conseguiu recuperar a marca dos 62 mil e está conseguindo até manter estável, se lateralizar nesse preço, bem como o Ether, que também conseguiu recuperar a marca dos 3 mil dólares, rompeu uma resistência que estava tendo ali nessa marca e está conseguindo se manter nas últimas horas acima dessa marca, e a gente consegue ver aqui que está de fato praticamente lateralizado. Olha aqui o Ethereum, nas últimas 24 horas com uma queda de 0,08. Isso aqui é lateralizado. O Bitcoin também com uma queda inferior a 1% nas últimas 24 horas. Para dentro do mercado cripto, isso daqui é de fato muito lateralizado. A Solana também, o quinto maior criptoativo do mercado, nas últimas 24 horas com uma variação positiva de 0,12%. Enfim, a gente consegue ver que o mercado, de uma forma geral, conseguiu estancar aquela sangria, aquela queda pesada que estava tendo, e agora a gente está lateralizado, pelo menos em questão de preço. E eu falo pelo menos em questão de preço porque em outras métricas que a gente consegue analisar on-chain, que são super importantes para o mercado de uma forma geral, a gente está em momentos positivos. Agora, por exemplo, a gente está em recorde de endereços ativos de Bitcoin. Isso é uma notícia super positiva para o mercado. A gente teve também ali na última semana os ETFs de Bitcoin Spot. A Ether até veio aqui, a Ether ficou tão animada com isso que a Ether até veio aqui dar um oi pra gente. O Ether de Bitcoin Spot, ao longo da última semana, ele também conseguiu se recuperar, inclusive com o da Grayscale, que é o GBTC, que é um ETF que está em queda desde que começaram as negociações. Na semana passada, pela primeira vez, ele teve um fluxo positivo, na sexta-feira. Sexta-feira, por sinal, foi um dia marcado que quase todos os ETFs de Bitcoin Spot tiveram entrada e nenhum deles teve saída pela primeira vez desde janeiro, que é quando a negociação foi aprovada e a negociação foi iniciada, né, dos ETFs de Bitcoin Spot. No dia de ontem, na quarta-feira, a gente ainda não tem o resultado de quase nenhuma corretora, de quase nenhuma gestora, que nem vocês podem ver por aqui. A gente não tem um da Grayscale, por exemplo, não tem um da VanEck, não tem um da Invesco, não tem um da Franklin Templeton. O da BlackRock ele lançou há poucos minutos, que foi 0, bem como o da Fidelity. Então, até agora, nesse momento, a gente teve um saldo positivo de 185 bitcoins no dia de ontem, graças à entrada da Bitwise. Só que é muito difícil que esse positivo se mantenha, a não ser que a gente tenha uma nova surpresa aqui no da GBTC e não tenha tido nenhuma saída. Porque apesar da gente ter visto essas entradas de 979, de 50, a gente, por padrão, já estava acostumado com o da GBTC tendo saída na casa de 3 mil, 4 mil, 5 mil bitcoins diariamente, justamente por causa da taxa de administração desse ETF. Esse ETF tem uma taxa de administração de 1,5, enquanto os outros têm 0,2, 0,25, 0,3. Então, de qualquer forma, o cenário dos ETFs de Bitcoin Spot nesse momento esse. É um cenário que já diminuiu também a sangria que a gente estava tendo nas últimas semanas, o que demonstra que talvez os investidores tradicionais já estejam voltando para fases de acumulação, já tenham parado de realizar o lucro e estejam voltando para fases de acumulação. Isso, inclusive, é um dos pontos que a gente pode começar a perceber de diferença entre os investidores que estão entrando no mundo cripto. O CEO da VanEck, que é essa empresa daqui, que atualmente é o 6º maior ETF de Bitcoin Spot do mercado, que inclusive está com taxa zerada por um período de forma promocional, e tem mais de 9 mil Bitcoins sob gestão, ele falou que atualmente 90% desses Bitcoins sob gestão dele são de varejo, ou seja, são de investidores, pessoas físicas que estão comprando via ETF, que estão querendo se expor via ETF. Isso quebrou um pouco a mentalidade que a gente estava tendo ali em janeiro e fevereiro, que essas entradas via ETF estavam sendo dos institucionais, das empresas, ou seja, ainda não chegamos nem nos institucionais ainda. A gente está no varejo que tem medo de se expor em cripto diretamente e está preferindo se expor via ETF. É esse momento que a gente está. Então, com isso, a gente vai ver também, provavelmente, uma mudança de mentalidade.
Em cripto, a gente tem uma mentalidade muito de longo prazo. A gente tem muito uma mentalidade da pessoa comprar e ficar talvez anos sem mexer, no sentido de sem vender, sem liquidar aquele Bitcoin. Nesse tipo de investidor, é mais difícil que tenha essa mentalidade. Então, essas correções após altas mais significativas num curto prazo, a gente pode passar a ver mais. Inclusive, é bom a gente saber disso para justamente a gente conseguir se antecipar a futuros movimentos do mercado. Então, agora indo direto para o Suriname, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa principal notícia do vídeo de hoje. Suriname, para quem não se lembra, para quem não sabe, é um país que fica aqui na América do Sul e que, inclusive, faz fronteira com o Brasil, com a região norte do Brasil. Até peguei um mapa aqui da América do Sul para poder mostrar para vocês, porque eu sei que muita gente esquece onde fica o Suriname, muita gente esquece, na verdade, desses 3 países, né? Muita gente esquece da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. A Guiana agora até que está na mídia justamente por causa de todo o petróleo achado e com o conflito potencialmente vai escalar em algum momento para o conflito militar ali com a Venezuela. Então o Suriname fica aqui, ó. Suriname fica entre a Guiana e a Guiana Francesa, fazendo fronteira com o norte do Brasil. E esse país tem uma candidata a presidente, que é a Maya Parboe, eu não sei exatamente a pronúncia do sobrenome dela, que ela está concorrendo, né, à presidência do país e ela promete que ganhando o Bitcoin vai se tornar uma moeda de curso livre, né, vai ser uma das moedas do país. Vale ressaltar que o Suriname, em novembro do ano passado, que nem essa matéria que saiu aqui ó, no Criptofácil, o Suriname, em novembro do ano passado, estava cogitando converter 1% das suas reservas internacionais em Bitcoin. Que essa movimentação foi revelada após a visita dos líderes da JN3, uma empresa dedicada ao Bitcoin. Que esse Samson Moe, que é o fundador e CEO dessa empresa, junto com o diretor de operações, se reuniram com o presidente, o Chan Santok, e sua equipe para discutir estratégias de adoção do Bitcoin. E isso já era com o objetivo de conseguir melhorar realmente a economia local. Suriname é um país conhecido tanto por não ter um alto desenvolvimento econômico, quanto também por um alto índice de corrupção. Então o Bitcoin ele estava sendo visto, inclusive por uma ala dos políticos locais, como uma forma de romper com esses problemas e levar ao Suriname o mesmo desenvolvimento que El Salvador está começando a ver. El Salvador, para vocês terem uma ideia, era um dos países mais perigosos do mundo, e com certeza um dos mais perigosos da América, e com a adoção do Bitcoin e outras medidas claras, claro, não foi só o Bitcoin, mas outras medidas adotadas junto com o Bitcoin pelo Nayib Bukele, isso atraiu muito investimento internacional, isso atraiu muito turismo e melhorou muito a segurança do local. De novo, é claro que não foi só o Bitcoin, foi um conjunto de ações e medidas tomadas pelo presidente, né, pelo Nayib Bukele, mas que estava sendo justamente um dos exemplos para o Suriname. E é justamente isso que a Maya está prometendo fazer com esse país aqui da América do Sul. Adotar o Bitcoin e tomar outras medidas também para favorecer o desenvolvimento local. Tá pegando aqui também uma notícia dos nossos amigos do Bit Notícias, mandar um abraço pro Felipe Escudeiro, que é o fundador aqui, o Bitnada, né, que é o fundador do Bit Notícias. Aqui o Suriname, uma nação sul-americana, atualmente enfrentando uma crise política e econômica, está considerando a possibilidade de adotar o Bitcoin como sua moeda oficial. A sugestão veio justamente dessa candidata que não falei. E aqui, ó, de acordo com a candidata, a maior criptomoeda do mercado pode ser a solução para tirar o Suriname da pobreza. Algo que a gente começa a ver também são países que não são tão avançados economicamente recorrendo às criptomoedas. E quando eu falo criptomoedas, não é só o Bitcoin, não é só o Ether, mas também, e talvez até principalmente, as stablecoins. A gente tem visto um fluxo de capital em diversos locais, em diversos países ao redor do mundo para as criptomoedas e para as stablecoins, até como uma forma de você fugir da inflação. Porque o que é uma stablecoin? O que é um SDT, por exemplo? O SDT é como se fosse um dólar digital. A pessoa que compra um Tether, que compra um USDC, ela está comprando, na verdade, um token que tem $1 de lastro segurando ele. E é isso. Então, a gente tem visto diversos países, principalmente que não são tão desenvolvidos economicamente, fugindo da inflação com stablecoin. A gente viu esse movimento muito forte na Argentina, a gente viu esse movimento muito forte na Venezuela, a gente vê esse movimento acontecendo no Brasil, inclusive aqui no Brasil, o próprio Banco Central falou sobre isso recentemente.
Em um evento recente aqui no Brasil, no final de abril de 2024, o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central brasileiro, ele falou que as criptomoedas não estão em crescimento no Brasil. Mas ele explicou melhor o que ele quis dizer. O que está em crescimento não são as criptomoedas, mas o que a gente chama de stablecoin. As pessoas estão entendendo que elas são uma forma barata de ter conta em dólar, porque das stablecoins, 99,9% é dólar. E isso é um sinal muito claro de que as pessoas não estão confiantes na moeda local no curto prazo. Curto, médio e longo prazo também. Não só no curto prazo, mas é já no curto prazo. As pessoas estão buscando formas de sair do real, por exemplo, para ir para stable. Justamente porque stable vai ser de dólar, majoritariamente vai ser de dólar, que é uma moeda muito mais forte do que o real brasileiro. E, de novo, isso a gente viu na Argentina, com a superinflação que a gente teve recentemente lá. A gente vê na Venezuela. A gente vê em países que têm uma superinflação. E, pelo visto, os brasileiros já estão começando a se preparar para isso também. E, pensando no conceito de uma moeda mais forte, essa candidata a presidente do Suriname está propondo adotar o Bitcoin que nem El Salvador fez. Se ela vai ganhar ou não, são outros 500, mas isso de qualquer forma é representativo, porque é uma Bitcoiner levando a palavra do Bitcoin para frente, e se ganhar a corrida presidencial, que ela seja capaz, que ela seja apta, que ela possa de fato adotar o Bitcoin, assim como fez El Salvador. Vai ajudar tanto o país dela, quanto vai ajudar a criptoeconomia de uma forma geral. A notícia de El Salvador foi, sem sombra de dúvidas, um marco muito importante para as criptos, e quando um outro país adotar, que nem El Salvador fez, vai ser uma notícia igualmente importante. Mas voltando um pouquinho para falar das stablecoins, se você não sabe o que são as stablecoins, como elas funcionam, quais são os tipos ou quais são as existentes, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo vídeo no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil. Valeu!